Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Seja bem-vindo a bordo mais um The Qualicast. Hoje eu tenho o prazer de trazer ele, que é escritor, empreendedor, investidor, era nas horas vagas músico, mas é músico profissional também. O cara é tudo praticamente. Meu grande amigo, colega de muito tempo, aí quase 2 anos no digital, a gente se conheceu no digital e isso eu acho que é a coisa mais importante que você precisa ver. Eu falo aí há aproximadamente 2 anos sobre o digital. Eu me lancei no digital. Você que está acompanhando aqui o The Qualicast sabe que faz aí há menos de 6 meses. Mas você precisa saber que a gente contrariou totalmente a regra. A gente se conheceu no digital há aproximadamente 2 anos. E agora que a gente está se conhecendo pessoalmente. Então, é um prazer não só para você, como para mim apresentar John Ricky! É isso aí, Seu comandante. cara, Tamo rapaz. juntão, meu. 2 anos já, hein? Como passa, hein? Caramba, E agora meu, estamos aqui decolando aqui nesse voo aqui. Isso aqui é o... Show. Ah, esqueci de te falar, esse aqui é o voo 1908, com destino, como você mesmo falou, ao que a sua mente alcançar. É isso aí. John, fala pra gente um pouco a tua história, cara, porque a tua história de vida eu acho que é a parte mais linda de tudo isso aqui. É algo que as pessoas realmente precisam entender, né? Você passou por um processo totalmente diferente, totalmente avesso ou averso ao digital, né? Sim. E aí você também sabia como se lançar, como se tornar conhecido, como alcançar as pessoas, até pelo fato da música, né? Sim. Mas eu queria que você contasse de onde saiu isso, como é que começou a Então, vida do John Ricky aperta o before cinto the aí. John Ricky. Meu. Igual fala em filme americano, The John Ricky before the John Ricky. Ó, o inglês do comandante é outro naipe, né? Meu, pra mim é um prazer estar aqui, cara. Eu já acompanho seu trabalho, bem dizer, desde o primeiro podcast, por conta dos grupos, né? Do movimento. Verdade. Você foi postando, eu fui acompanhando. Nossa, tanta gente legal que já passou aqui nessa sala. E falar um pouco da minha história para mim, assim, é emocionante, porque a gente vem numa condição, assim, bem adversa mesmo, né? Cresci num lar não tão estruturado, mas nunca foi motivo para mim não continuar enfrentando a vida. Você tinha o não estruturado na parte física, assim, a infraestrutura realmente que você tinha na parte de casa, de roupas, de quarto, ou a infraestrutura familiar também no sentido emocional e psicológico? Hoje a casa que eu moro era a casa dos meus pais. Então, assim, casa, não, a casa tranquilo, mas a estrutura paterna, a estrutura paterna eu não tive. Eu até fiquei olhando algumas cenas aqui, vocês, nos bastidores, o pai e o filho aqui, eu não vivi muito isso. E isso, assim, para mim, me chama atenção. Então, casa, eu sempre morei numa casa legal, inclusive é um sobrado, né? É uma casa bacana, é um bairro simples, a comunidade simples, mas eu digo a estrutura familiar, né? Hoje, como pai, eu vejo que eu não tive um pai presente, né? Eu acho que algo que mexe na vida de muitas pessoas, né? É um problema. Não, com certeza. A paternidade, né? E foi isso que justamente me motivou e depois me inspirou a trazer tudo isso para o digital. Sim. Eu acho que eu nunca dividi com você, mas se você ouviu outros podcasts, como você falou, você já viu eu falando que isso aqui foi uma missão que Deus colocou no meu coração de dar voz à mensagem. E eu fico feliz que você falou que hoje você observa o relacionamento que eu estou tendo com meu filho, com a minha filha, mas era algo que se eu seguisse, simplesmente repetisse o que o meu pai fez comigo, ele deu o melhor dele. Sim. Mas ele não também. tinha consciência do tempo que ele não passava comigo. Sim. Quando eu tomei consciência, eu falei, eu vou mudar isso na minha vida, na vida da minha família e principalmente na vida do Léo, na vida do meu filho. Sim. Porque com a minha filha eu fui um pai ausente por muito tempo. Uau. Mas eu tinha certeza dentro de mim que eu estava sendo presente. Até porque eu dava muito presente. Eu achava que dar presente era presença. Ia fazer a presença. Totalmente diferente. Então, assim, falando um pouco da minha história, eu cresci num lar desestruturado, né? Não tenho trava nenhuma em falar isso, né? Minha mãe já viu várias lives. Eu falando, minha mãe também. Minha mãe, eu chamo ela de pai e mãe ao mesmo tempo, né? Até no Dia dos Pais. Aí eu falei, mãe, eu agradeço pela senhora ser minha mãe e meu pai também, em muitas horas.
Então, meu pai também deu o melhor que ele podia, mas não tive muita estrutura, assim, familiar. E aí, logo com meus 12 anos, cara, eu já comecei a trabalhar para ajudar minha mãe, né? Eu vi uma realidade, minha mãe sozinha, né? Meu pai eles tinham se separado. E aí, eu comecei a ver aquela correria da minha mãe, empregada doméstica, e trabalhando e tal. Eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu não via a hora de ter a minha família, porque eu não tive um lar estruturado. E hoje já, né, trazendo para o hoje, eu tenho 18 anos de casado, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Valentina Emanuela com 5 anos, o Zion Lucas com 10 anos. Sou músico aí, né? A gente, na verdade, é o que a gente quiser, né? Quando a gente começa a trabalhar a mentalidade, eu acho que esse voo aqui, esse Decolecast aqui, é o lance da mentalidade. Quando você se permite a não se engessar a mentalidade, você acessa aquilo que você quiser. Você é o que você quiser. Você sabe que isso e que eu você nunca falou... me defini, porque eu sempre falo que quem se define limita o que Deus tem. Aí entra o contexto espiritual na minha vida. Com 14 anos eu me batizei. E aí eu comecei a tocar bateria, eu mexia no som, sempre gostei, cara, sempre fui muito curioso. Abria videogame, abria a TV da minha mãe, abria o som. Meu, pensa numa criança assim, curiosa. Eu desmontava as coisas. Você pode ver que eu comecei a perguntar nos bastidores sobre a sua profissão, porque eu sou curioso mesmo, eu sou um cara que eu tenho essa vontade de aprender as coisas que eu não sei. Por exemplo, eu sou baterista, você vê um vídeo e fala, nossa, você toca e tal. Só que eu não tinha nada a ver com bateria, eu fui muito curioso. Eu falei para você nos bastidores aqui, eu vim da transição do analógico para o digital, né? Ainda na época que eu comecei a ver os primeiros celulares que tinham botão, agora o celular não tem nem botão, né? A gente vê revista, eu ia muito em banca, os VHS, nossa, eu limpei muito o cabeçote para aprender as aulas de bateria, né? Não tive um pai assim pagando faculdade, então eu sou músico autodidata, mas fiz muito curso. Você comentou de feiras, né? De aviação. Eu fui mais de 10 anos na maior feira de música da América Latina, Expo Music. Então, assim, já viajei 100 cidades, mas no mínimo umas 100 já, se não foi mais, uns 4 estados. Já gravei CD, DVD, já troquei para grandes músicos, né, como o pastor André Valadão, Cris Duran, Adoração Vertical. Já gravei minha videoaula de bateria. Muita coisa, muita coisa. Empreendedorismo na prática mesmo, numa realidade sempre se reinventando para não deixar a peteca cair. Com certeza. E o que você percebe que mudou, assim, daquele momento de antigamente de fazer publicidade, que você falou que você fazia até no sinaleiro, isso, sim, né? Sim, no semáforo. Parar na frente do carro. O que mudou de lá para cá? Na verdade, o John, se eu olhar para trás e olhar agora, ele só pegou algumas ferramentas, né? Nós estamos aqui num podcast, nós estamos aqui no digital e mudaram-se as ferramentas para você amplificar o quê? A sua mensagem, a sua história, o seu trabalho. Aumenta a amplitude. Amplitude, com certeza. Eu tenho vivido isso. E aí o network, as conexões, não tem como. Quando você se expõe no digital, tem pessoas que estão ouvindo agora que a gente ainda não conheceu pessoalmente, igual a sua pessoa. Estou te conhecendo pessoalmente hoje, depois de 2 anos. Olha que louco. Não, eu acho o mais louco do digital foi o fato da gente ter tanto tempo se conectando, conectado com outros grupos que eram grupos coincidentes. Sim. E aí, quando a gente sentou para conversar fisicamente, parecia, né? Que a gente já se conhecia brother, há muito tempo. Aquele cara, conhece. O cara é meu brother. Tanto que o dia quando você ligou para falar, falou, o Nando é uma indicação, se você quiser gravar com ele, se tornou um grande amigo e segura também. Que eu vou falar, o Nando Pinheiro eu não conheço pessoalmente, mas conheço ele desde 2009. Cara, e olha só, olha o poder do digital. O Nando falou com você, que você falou assim, pô, Nando, me sinto lisonjado, cara, de você confiar em mim. Tem um cara para te indicar. Sim. Aí você indicou. Naquele dia eu indiquei 3 podcasts aqui, Exato. Por conta de conexão e network. E aí ele me ligou e falou assim, olha, cara, foi a indicação do John Rick, e se foi o John Rick, eu tenho... Como é que ele falou? Ele falou, tipo assim, eu confio. Esse é o grande termo para trazer para as pessoas. Pô. Você pode... gerar conexão, gerar acolhimento, pertencimento, mas principalmente fazer com que as pessoas passem a confiar em você através da internet. A internet sabe mais do que você. A internet sabe mais de você do que você mesmo. A partir do momento que você vai catalogando, você vai criando, né, o tal do storytelling.
Então, se você voltar, você vai ver vídeos meus de 10 anos atrás na bateria. Eu com dread. Cara, você tem todo esse tempo de posicionamento na internet? Sim, eu venho mudando as ferramentas, aprendendo a fazer o certo. Só que sem medo de testar. Os meus primeiros vídeos eu comecei a gravar com a webcam do notebook. Caramba, cara. Uma qualidade horrível. Né? Hoje você vê um celular gravando em 4K, isso é inédito. Isso é algo muito exclusivo, né? Muito fino. Mas na época, não. E eu lembro que a minha esposa ainda que falou, grava o vídeo com o notebook, não tem a câmera do notebook. E eu comecei a gravar os primeiros vídeos. E cara, aí, eu acho que isso é a maior YouTube... mensagem para quem está aqui. Não deixe nada te parar. Qualquer notebook hoje, por pior que seja, vai ter uma qualidade de câmera muito melhor do que quando você começou. Até os tablets, né? Você vê hoje os tablets aí viraram até negócio, né? Que hoje tem um selfie, você bater foto de você mesmo em eventos que eu tenho visto aí. O cara coloca um tablet. Claro. Já viu isso aí? Sim, o próprio tablet virou um negócio. Então, hoje tem as ferramentas, né? Então, eu falar um pouco da minha história, foi mudando as ferramentas, porque eu comecei a fazer propaganda, o tal do marketing, lá no semáforo, em 2014, 2004. Caramba. 2004, quando eu casei desempregado. Você tá entendendo? Que eu fui fazer as propagandas das empresas na rua, no semáforo, eu colocava um banner na mão. Depois eu vou mostrar a foto para você. Caramba, maquiado, eu fazia tipo um comercial ao vivo, uma performance no semáforo fazendo a propaganda. Não era simplesmente estático. Não. Você já tinha essa noção que uma performance. A mobilidade Sim. fazia Eu sempre gostei de dança, de rádio, TV. Por isso que é meu relacionamento com o Nando, porque eu já cheguei a gravar vinheta em estúdio. Ah, que bacana. E como músico baterista, a vida inteira eu vi câmeras na minha frente. A vida inteira você tá tocando ali, estão gravando, tá tocando, programa de TV. Isso para você se tornou natural. É mais natural. Você tá entendendo? Hoje a gente vê que as pessoas estão vendo que o vídeo, né? Você vê, até a forma de consumir os produtos, consumir o entretenimento tem mudado, não tem como. Não, e tudo. O que hoje para mim mais toca o coração é que o meu maior projeto era, em primeiro lugar, restauração da família. Porque eu já não tinha mais relacionamento com a minha filha. Mas, principalmente, investir na vida do meu filho. E ela, no início, como ela não entendia, causava dor. Ela falava para mim, por que você dá atenção pro Léo? É injusto. E a maioria das pessoas que não tem noção daquilo que lhe faltou e do quanto o amor é abundante, ela sempre vai achar que é injusto. Tipo, eu não recebi isso. Demorou um tempo, demonstrando muito mais amor para ela, para que ela entendesse. Peraí, a gente está vivendo um novo momento, é uma nova fase, tem amor para todo mundo. E aí eu comecei a influenciar dentro de casa, que era o que eu tinha em mente. Se eu influenciar dentro de casa, vai mudar. Hoje a minha filha se descobriu nas artes, que era uma coisa que causou dor para ela, porque nem eu nem a minha esposa apoiamos ela. E o Léo acabou se descobrindo para o digital. Sim. E aí influenciou ela também. Então hoje está todo mundo no digital, justamente removeu esse pino que causava limitação e as pessoas hoje conseguem naturalmente ter isso que você falou. Conexão com enxergar uma iluminação, um celular, um notebook, seja lá o que for, a pessoa se comunica. Hoje mudou, né? Então, assim, eu voltando à história aí, então eu venho mudando as ferramentas e venho aprendendo, né? Porque você vai mudando os tempos, vai mudando as décadas, né? Eu tô com 36 anos, então venho lá atrás, eu lembro que a minha primeira DVD aula de bateria eu gravei em 2011. Quando a gente vê lançamento, eu já fazia isso na música. Eu já fazia isso quando vem eventos de palestras, eu já fazia isso na música, participar de festivais. Eu já fiz festivais, já fiz encontros de bateristas. Eu já juntei 17 bateristas ao mesmo tempo. Eu já participei da virada cultural paulista em 2011, no Vale do Anhangabaú, com 200 e poucos bateristas. Fala um pouquinho como é que faz isso, John, porque eu participei uma vez, quer dizer, não participei, eu participei como audiência, né? De um movimento mundial que alguém fez. Eu só não entendi na época, não vou lembrar como é que foi para sincronizar isso mundialmente, onde todo mundo tocou junto. Uau. Eu falei assim, caramba, foi o mundo inteiro tocando a mesma música e o sistema ia fazendo os cortes ao redor do mundo. Aí tinha gente tocando bateria, tinha cara na guitarra, tinha cara no teclado, tinha...
E foi muito legal. O que vocês fizeram foi algo parecido com isso, então. Exatamente. Foi tudo online. Não, eu já fiz 4 encontros de bateras ao vivo, colocar 17 baterias ao mesmo tempo. Caramba, mais desafiador ainda. Só que quando a gente tem uma consciência num coletivo, assim, ó, galera, todo mundo vai respeitar aquelas baterias que estão lá na frente. Então a gente monta 3 baterias microfonadas e essas que comandam as demais. Aí é feito um alinhamento de ideia já antes, mandado as músicas, né? Hoje, com Spotify, você já pega, já monta uma playlist, a galera já vai ouvindo. É determinado um kit reduzido para o cara não ter que levar todo um monte de tom, um monte de prato. Não. Tudo isso. Reduzido. As 3 baterias lá do palco, elas têm tudo que tem direito. As que vão replicar o som e vão copiar o que eles estão fazendo, ou que as 3 principais estão fazendo, elas já são mais reduzidas. Elas já não tem tom, só a caixa, o chimbal, um prato de ataque. É mais reduzido. Aí tem alguns combinados para a gente fazer todo esse vídeo que você viu aí sincronizado, né? Lógico que no ao vivo é diferente, né? Você vê no digital, cada um vai pegar um corte ali. Só que quando o cara toca no mesmo tempo, no time, né? Tem uma ferramenta chamada metrônomo que a gente usa na música. Aí o cara tocou dentro do metrônomo, não tem como. Ou você manda no tempo, ou o tempo manda em você. Na bateria, a gente tem o 100%. Não tem como eu estar na bateria e tipo assim... Pronto, já era. Perdi a entrada da música. Perdi a parada. Assim, você tem que estar ali. Você tem que estar sempre... Eu imagino a responsabilidade que é pilotar uma aeronave. Lógico que é diferente, mas sempre eu simulo com os alunos de bateria que quando você senta na bateria, são vários tambores ali. Perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo e mais a sua mente... entendendo que a próxima música, o ritmo é diferente. Você tem uma antecipação, você tem que estar 100% ali. Você tem que, tá governando mesmo. Você tem que estar com a mente blindada do aviador. É 100% você... Não tem como, não, vou pilotar e vou ficar pensando... Não, opa, eu tenho que comandar, gerenciar tudo aqui. Então, aí, quando o cara toca com metrônomo, aí fica mais fácil, né? Você sabe que na aviação a gente chama isso de consciência situacional. Aí eu tive uma professora americana que veio para cá, ela estava aprendendo português, ela não conseguia falar o situacional. Daí ela falava assim, consciência do situação. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, faz mais sentido. Sim. Você ter consciência da situação. E é bem o que você falou, você está ligado em tudo que está acontecendo da situação ali. Da batida, e às vezes você está escutando aqui. Escutando. Você está escutando o metrônomo aqui, às vezes tem, por exemplo, os loop, né? Tem a regência. Você está com uma playlist ali né? Marcado a próxima música. Então, a bateria é uma extensão do que você já projeta lá na sua mente, né? Caramba. Então, é muito louco a bateria. Eu falo que a bateria, ela para mim, assim, ela faz parte da minha identidade, sabe, Fabrício? Até porque eu conheci minha esposa na bateria. Ela me viu tocando na igreja. E foi ali que a gente simpatizou. E se hoje eu tenho uma família... Então, a minha história não tem como tirar a bateria, não tem como tirar a música. Aí vem outros negócios, né, que a gente pode falar aqui, mas não tem como. A bateria faz parte da minha identidade, cara. Até esses dias, numa palestra, eu fiz questão de levar as baquetas, né, que são aquelas madeirinhas. Sim, para caso você tivesse que... Pra galera, para mostrar, né? E sempre nas palestras eu mostro eu tocando uma música, você entendeu? Ainda eu vou fazer alguma palestra com a bateria no palco. Porque cara, isso é muito legal. Tem e muito só insight. o fato de você ter até para fazer qualquer movimento de palco chama atenção, né? Elemento de associação. Tem muita coisa que eu vivo por conta da bateria, porque se eu olhar um baterista tocando, é meio que uma dança. Você tem que trabalhar a independência motora, o raciocínio, pense rápido, não tem como, cara. Você tocar lá 2 horas de show, e aí? Cara, eu vi uma vez 50% mental, 50% físico. Entendeu? É frenético. Eu tive banda de metalcore, de rock pesado, vamos dizer assim, numa linguagem mais clara. Cara, eu trocava 2 camisetas. Sério? Bobo quem acha que esses bateristas de rock, eles não se alimentam bem. Pelo contrário, cara. Tem baterista que tem nutricionistas, não podem comer qualquer coisa. É comprovado que tocar um show de rock na bateria é a mesma coisa que você participar você jogar 2 tempos de futebol, cara, no campo. O esforço que faz um baterista de rock pesado. Você entendeu? Porque
Se você tirar a bateria num rock pesado, você tirar a bateria e ficar olhando o baterista, é frenético, cara. Entendeu? Respiração. Um tempo pra cá, pra você ter uma ideia, eu fui trabalhar até a respiração. Porque Sim, faz toda a diferença. Quando você respira, você tem outra explosão. É usado isso na musculação. Um personal falou pra mim, cara, eu tava vendo uns vídeos seus, eu percebi que na hora que você tá ali no paro, pegando... Respira, cara, que você vai ter outra pessoa. E eu comecei a usar. Eu falei, poxa... Então tem muita... Não tem como tirar a bateria da minha história, sabe? Cara, no podcast mesmo eu aprendi a fazer isso. Quando a pessoa tá falando que nem você, eu já fico aqui respirando mais do que eu preciso intencionalmente. Porque quando eu entro com a voz já entra com maior pressão. Né? Eu já tô... E o fato de você estar sempre ligado só, né, coisa no que simples, tá acontecendo. Né, cara? Tudo tá na respiração. Que doideira. É engraçado que tudo começou com um sopro também, né? Uau. Tudo começou com um sopro divino. Tudo começou dando ar ao que... As pessoas não param nem para fazer isso, né? Não. Só o fato de você respirar. Então, trazendo para a música, a gente vem se reinventando, sabe? Eu estava falando com você nos bastidores, eu acho que esse ponto da mentalidade, eu sempre se permiti a conhecer qualquer pessoa, sabe? Eu fui candidato a vereador, para você ter uma ideia, na minha cidade. Palhaço animador de festa, vendedor ambulante. Cara, como é que foi ser palhaço? Doideira. Porque eu já vi que ser palhaço é um desafio tremendo, né, cara? Demais. Porque não é tipo ficar bobo o tempo todo, que nem as pessoas pensam. Você tem que estar ligado, você tem que ter uma voz de comando. Improvisar pra caramba. Eu imagino que você tem que ter uma voz de comando considerável, né? Porque você tá lidando com... Desde da criancinha até o senhor mais velho. Até o mais velho que tem trauma de palhaço. Eu já passei situações minha filha, assim. Você acredita que a minha filha tinha trauma de palhaço? Olha aí, ó. Ela via palhaço, chorava. É palhaço. Eu falei, cara... Algum palhaço fez alguma coisa? Não sei. Às vezes viu num filme, cara. O nosso subconsciente é uma doideira. Eu já presenciei isso. O cara falou, não brinca comigo que eu não gosto de palhaço. Um cara adulto. E qual que é o mal que um palhaço faz? Ele cara, você é o alegria. único cara que eu conheço que a pessoa passa por você e fala, palhaço! Aí eu falo, você é um palhaço mesmo, cara. Sabe o que eu falo, Fabrício? Que quando o cara ele tá bem, ele se ama, ele consegue olhar no espelho e dar risada dele mesmo, cara. E tem pessoas que não conseguem. Sabe que eu tenho feito isso? E ser palhaço, exemplo, cara, pra mim era mó gostoso, cara. Gosto de eu estar gravando toda hora, fazer cara. Alguém sorrir. Aí o pessoal esconde os bastidores, né? Daí eu falei pro Léo, cara, o Léo é muito safo no corte, no pegar as coisas. Sim. Falei, Léo, pega essa montoeira de erro de gravação aqui, faz alguma coisa. Ele fez uns troços muito loucos aí que tá pra sair. Que legal. Porque justamente isso, tá? As coisas que eu falo, das besteira que você sabe, fala errado e atravessou. Mas é você, cara. Não tem como ficar perfeito. E aí eu acho que é isso. Eu acho que a busca pela perfeição que é o que está travando as pessoas. Com certeza. Eu, por ter sido muito criticado, muito cobrado, acusado, eu comecei a entrar numa neura de eu me autoacusar, eu me autocobrar demais. E a aviação propicia que você continue com essa condição. Você acaba sempre querendo esconder o erro, não esconder no sentido, né, tipo de esconder das pessoas, mas tipo esconder de você mesmo, tipo, não posso errar, eu não posso errar. E aí você fica naquela neura, por quê? Porque foi ensinado que você precisa ter o perfeccionismo, que você fala que, eu sou perfeccionista, como se fosse uma grande coisa. E na verdade a gente vê que é o não aceitar quem você mesmo é. Porque a gente erra toda hora, cara. Quantas vezes você errou na bateria? Isso aí é autossabotagem, cara. Você tem que ser verdadeiro. E hoje, se a gente fazendo um paralelo com o digital, tem muita maquiagem, tem muita tecnologia, tem tudo para você. Aqui na câmera eu sou o cara mais lindo do mundo. Nossa. Verdade. Mas e aí? Sem o filtro? Já vi várias pessoas falando, bota o filtro. Eu falei, não, cara, vai sem filtro. Sem filtro, pô. Isso são bloqueios, né? São travas. Tem pessoas que não... Não é que você não é criativo, você que está ouvindo o podcast. É que você, muitas vezes, está se sabotando. Você não está fazendo igual o Fabrício. Se jogar no desconforto mesmo. A primeira vez que eu fui tocar bateria, eu estava no som. Olha só. O cara pegou e me chamou num culto de quarta-feira. Vem tocar bateria. Eu falei, Você tá doido, cara. Não tenho nada a ver com isso aí, velho. Não toco bateria, não. Não. Vem aqui, eu vou fazer um som no seu ouvido aqui. Você vai pegando... Aí eu peguei gosto, cara. Aí eu fui estudar. Aí, foi dali que surgiu a vontade de você verdadeiramente estudar. Foi. Quando você começa a se desafiar, Fabrício, não tem como, cara. Sabe, tipo assim...
numa linguagem que a gente chama na quebrada, cara, eu sou um cara teimoso, encarnado, eu vou tocar essa parada e ainda eu vou gravar. E aí você começa a melhorar. Meu, chegou ponto que num culto assim, a irmã fala assim, meu, tá alta a bateria, né? Tudo errado, porque eu não tirava um som da bateria. Eu tava ali na força, na raça mesmo, tipo assim. Agora, quando você vai estudar... Cara, aproveitando isso que você falou, acho que é muito importante, porque eu falo muito na aviação sobre finesse e eu falo muito na aviação sobre você ser suave no que você faz. E esse finesse, que é o que eles chamam, né, que é um termo francês para fineza, para suavidade, ele fala, todo instrutor ensina a gente a ser suave nos comandos. Só que no início você tá naquela, não, eu que tô no controle. Aí você bota, for sempre excessivo. Sim. E estar no comando não é estar no controle. E aí, já que você tocou nesse assunto, eu queria saber. Eu sempre tive essa impressão que na bateria você tem que ser o cara... Né? E como é que é? Você tem que ter energia para continuar, porque é uma arte que você tem que ter coordenação. Mas então não é a energia no sentido de bater forte, e sim em saber como... Uma coisa é você fazer barulho, outra coisa é você fazer música, outra coisa é você bater bateria, outra coisa é você tocar. Você tocou num ponto aí que tem que ter coordenação. Na verdade, você tem que disciplinar a coordenação que está em você. Eu até sempre falo assim, que eu peço isso para Deus, né? Trazendo um contexto espiritual. Eu quero acessar aquilo que Deus já viu para mim. Porque eu não nasci falando, eu não nasci andando, você está entendendo? E muito menos tocando bateria. Só que aí entra o quê? A disciplina na coordenação motora. Desde o andar... Meu, você já viu alguém andando e balançando o braço assim, todo descompassado? Não. E aí, trazendo para a bateria, lógico que a gente vai ter outros desafios, que entra a independência motora. Perna direita vai fazer uma coisa, perna esquerda vai fazer outra. Tenho muito trabalho com os dedos, né? Trazendo para a bateria. Tem algumas técnicas, a pinça, a mola, o ponto de equilíbrio na baqueta, aí já entra um lance de mecânica, de movimento. Ah, então é por isso que tem gente que toca assim. Sim. E tem gente que toca assim, depende do que... Tem as formas de segurar, o modo tradicional, o modo de mão semelhante, palma da mão para baixo, palma da mão paralela. Você tá entendendo? Tudo isso tem é técnica a pinça, a primeira pinça, a segunda pinça, que já tá na gente. Aí entra o trabalho da técnica e a disciplina na coordenação motora. Aí entra os exercícios. Você tá entendendo? Ontem eu tava assistindo uma série, faz tempo que não vejo Netflix, que eu tô sem Netflix em casa. Mas eu tô aqui em Alphaville já essa semana, e eu tava vendo aquela série explicando e falando dos neurônios, neuroplasticidade, que ele e analisando um lutador. Aí eu comecei a trazer um paralelo comigo, porque quando eu comecei, tava tudo descoordenado, só que a minha teimosia, disciplina e persistência, eu levava os exercícios no estojo e ficava fazendo na caneta no intervalo das aulas, então na escola. Você desenvolveu a memória motora. A gente chama de... Na aviação a gente tem memória isso muscular, né? Você vê que isso trazendo para a academia, a memória muscular, o nosso corpo lembra. Se você pegou... Ele vai lembrar. Tem uma memória ali guardada ali que você já correu, já levantou uns ferros, né? Academia, coisa e tal. Na bateria a mesma coisa. Você tá entendendo? E aí é a prática, né? A prática, a disciplina, a rotina... O desafio, eu fui me desafiando muito, cara. Muito, muito. E aí, tipo assim, tocava, tava tudo errado. Aí eu ia mudando as porcentagens. Opa, errei menos hoje. Errei menos. Vou fazer um... E nessa época eu cheguei a ficar 8 horas dentro de um estúdio, cara. Nessa época você já entendia metrificar quanto tempo você ficava ativo treinando? Não, cara. Nunca? Não, porque... Quando eu comecei com meus 14, eu não via a hora de poder tocar, porque eu não tive um instrumento. Eu não tinha um instrumento. Então, eu ia na casa dos colegas para tocar ou na igreja. E quando você sentava na bateria, você... É tipo igual... Eu imagino os primeiros voos. Meu, você fica ali o dia inteiro. Verdade. Você faz o que você meu, o prazer que dá a hora que eu sentar na bateria. A hora que eu sentava, não. A hora que eu sento. Porque a bateria tá no meu estúdio, lá no meio do meu estúdio. Não tem como. Ela faz parte de mim agora, né? Mas no começo, eu não via a hora de sentar numa bateria, cara. Se falar de metrificar,
Minha mãe falou, mas você já viu essa videoaula? Por que você está vendo de novo? Não, eu vou aprender. Até que eu fui estudar com aquele professor que eu via na videoaula, para você ter uma ideia. Eu fui parar dentro do estúdio do Duda Neves, de tanto ver a videoaula dele. Olha só que história legal. Na Expo Music, eu assinei um papelzinho, eu fui bolsista com o Duda Neves, vim estudar em São Paulo, aqui acho que na Avenida Santa Amaro, se não me engano. Vim estudar com ele aqui. Para quem não conhece, Duda Neves tocou com Tim Maia, Maria Rita. Sim, ele tem um grande nome, né? Com Elis Regina, perdão. Você tá entendendo? O Duda Neves é um dos caras que mais gravou videoaula no Brasil. Você tá entendendo? E aí, você falou da métrica, eu não consigo. No começo eu não... Eu não vi a hora, cara, Paulo fala muito disso, de você inteiro, metrificar. Eu, apesar de já ter estudado o hábito anteriormente, eu nunca tinha parado para metrificar em tão mínimo detalhe como é feito. Sim. Aí eu percebi que de aproximadamente uns 3 anos para cá, eu utilizo o relógio, smartwatch e os programas que tem no iPhone para justamente eu conseguir fazer toda a metrificação de tudo que eu faço. Então, eu metrifico o sono, eu metrifico a alimentação, eu metrifico caminhada, o quanto eu subo. Eu lembro que no começo, tudo Fabrício, ali, eu ficava no mínimo 15 minutos, cara, de exercício todo dia. Todo dia. Então, desde os 14 que eu toco, todo dia, quanto mais contato com as baquetas, melhor a minha técnica ela vai ficar. Porque a bateria ela trabalha 50% mental e 50% físico. E eu toco lendo partitura. E quando você toca só de ouvido é uma coisa. Agora, quando você consegue ler ali, opa, uma pausa aqui, opa, essa figura representa isso aqui. Ah, tá. Tantos compassos, essa música depois vai ter virada. Ah, agora veio o refrão. E você aí, começa... isso você já tem... Aí você começa a trabalhar mais técnico, né? E aí você mentaliza e consegue visualizar o que está vindo Você consegue depois. sentir a música, né? O Pablo fala um negócio que eu acho muito legal. Quem se antecipa, governa. E aí, na música acontece isso, cara. Você tá tocando uma música aqui, mas eu já tô pensando na próxima. Porque a próxima música, o beat, a velocidade dela já vai ser outra. Ah, eu tô tocando uma música lenta aqui. A pulsação tá aqui. A outra já vai ser aqui. Aí você já tem que estar... Opa, já se antecipa. Opa, aquela música... Você vê automático, está lá no seu cérebro, mudou. Acabou essa música aqui, já veio... Você já tem que entrar dois. O baterista não bate a baqueta aqui para chamar atenção. Não. É para ele já entrar no ritmo. Os 4 toques ali para a banda toda. 1, 2, 3, 4. Já foi para outra música. Ou a música é lenta. 3, pá. Isso já faz esse alinhamento mental para você. Já para todo mundo. Tem tudo. Cara, a música é muito organizada. Não tem nada na louca, né? Eu acho que para tudo na vida, né? E tem muita matemática na música, né? Eu não sabia disso, demais, cara. Um amigo meu que é maestro estava explicando. Ele falou, cara, é muita matemática. Você falando de matemática, você contar um compasso. 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Foi um compasso. 2 compassos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4. Aí vai entrar uma virada. Você entendeu? Enquanto tem aula, eu tive aula de ficar só contando a estrutura da música. Só ficar contando, sem sentar no instrumento. Só contando para você conseguir Porque quando processar. você vai tocar... Isso, exatamente. Quando você vai tocar, você escuta a música... Aí eu até falo isso no meu livro, eu falo Vozes da Música. O ouvido do músico, ele é diferente. Tá, pois porque você aprecia as coisas diferentes. Você fala, opa... Cara, olha que louco. Esse amigo meu que é maestro, ele falou, cara, a música entrou tanto no meu sangue que chegou uma época que começou a ficar chato porque eu via a música. Eu falei, como assim você via a música? Ele falou, eu evito falar porque eu sou aviador também. De repente a pessoa vai ouvir eu falando, vai dizer que eu tô lunático, vai me cortar no exame de saúde, né? Mas ele via, ele falou, cara, eu vi assim, eu não fico ouvindo que nem vocês ouvem lá, né? O ritmo, a cadência, como é que se diz? A dinâmica toda. Ele falou assim, eu ouço tipo assim, dó, ré, mi, fá. Ele ouve e vê a nota. Sim. Eu falei, cara, como é que pode? O ouvido, a percepção do músico é diferente. Eu falo isso e se trazendo para a vida. Quantas pessoas param e ouvem um pássaro, ouvem a natureza? Ou os sons mesmo, né? Eu sou do interior de São Paulo. Aí, daqui a pouco, eu entrei aqui no seu condomínio aqui.
Aí o helicóptero. É outros sons aqui. Aqui tá rolando outra música, pra mim, músico. Aqui tá rolando outra música. Música da vida, música do dia a dia, os barulhos. Daqui a pouco passou um super carro. Falou, ó, o ronco desse carro. Daqui a pouco eu vou pra estar quietinho. Silêncio. Opa, fechou. Meu, o músico tem... Cara, não tem como. Ouvido do músico, a percepção é diferente, entendeu? Por quê? Porque quando você vai tirar uma música, você tem que analisar. O timbre... Opa, o som dessa caixa tá diferente. Puxa, olha os tons, o som desses tambores. Olha o som do prato. Você tá entendendo? E aí, você trazendo isso pra vida, poxa, se a gente parar pra ouvir... Falando do som do prato, eu fui com um amigo meu nos Estados Unidos, que ele ia comprar uma série de pratos profissionais. Top. Aí começou a olhar lá, é Zildjian, né? Zildjian, Sabian. Aí tem um outro que é Sabian e tem um outro que é parecido com o Zildjian também, que é Taste, Man, tem vários, né? Cara, não lembro um outro. É um outro que ele tava, mas, cara, nós olhamos toda a série que tinha. Aí ele foi testado. Eu falei, cara, é diferente de quando você é músico, né? Ele falou, pra mim era a mesma coisa, né? Tem um som, cara. Aí ele falou, não, cara, olha esse aqui. O sustain do prato. Aí, exato, aí é que eu comecei a perceber coisas que até então pra mim não... Olha só. Ele falou, olha aqui, ó, quer ver? Eu sustain, que nem você falou, ele bateu esse aqui, ó, pem. Aí o outro, Aí eu falei, cara, verdade. Então, aí textura, montava o prato martelamento, todo, tipo, exatamente. E as lojas lá são tão fantásticas, cara, que até eu, que até então não era músico ali participando... É um parque de diversão, rapaz. É um parque de diversão, sim, cara, porque tem um monte de bateria. E daí, ó, que doido, ele chegou lá e falou, pô, posso testar aqui? Pode e tal, não sei o quê. Daí daqui a pouco tá um cara lá tocando um baixo no canto e tudo energizado, uma montoeira de caixas energizadas e tal. Daí tá um outro fazendo um solo de guitarra, daí tá não sei o quê. Testando equipamento. Aí eu fiquei impressionado. Agora você falou e entendi o porquê do que aconteceu lá. Olha aí. Que iniciou o baterista, né? Então o cara chegou lá, nada tava acontecendo. Aí daqui a pouco o cara... Começou, não lembro que música que o cara tocou. Aí daqui a pouco o cara da guitarra... Começou a conversar. Entrou o cara do baixo, entrou um monte de gente do ritmo. Sim. A música tem muito disso. Você começa a conversar. Por exemplo, se você toca baixo, eu toco bateria, e eu nunca falei com você. É igual a história do digital aqui. A gente não se conhecia pessoalmente, mas o digital já nos conectava. A música também tem essa conexão. Por mais que eu não converse com você, se começou a tocar o baixo aqui, eu vou começar a interpretar a sua pulsação, o que você está fazendo, e aí eu vou responder aqui. Ou vice-versa, eu vou puxar um ritmo aqui, se você é musical e tem argumento, você já vai, opa, cara, foi junto. justamente o que aconteceu. Cara. A música trabalha quando muito eu vi, os caras estavam tocando todo mundo junto. A prática de grupo, né? Já começou, louco, mano, parece que os caras se conhecem, né? Exato, e ninguém, cara, tinha nem trocado uma ideia. Tipo, a gente tava aqui, o cara, não, pega essa bateria. Trabalha em equipe, a música trabalha muito, cara, isso aí. Eu ainda quero poder vou montar uma palestra em cima do que a bateria ela me trouxe para a vida. Você vê, a gente falou do ouvir, coordenação motora, olha o tanto de coisa que tem para você organizar um time, organizar 17 bateristas. Não era simples. Tem uma coisa que você falou de disciplina, de ter a disciplina de fazer as coisas. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da disciplina. E por que eu toco nesse assunto em específico? Porque a gente, por coincidência, participou de vários programas, de vários treinamentos juntos. Sim. E no último, você arregaçou, cara. Você foi o cara aluno número 1, primeiro da classe, e acabou passando por algo inesperado, que foi você receber uma premiação no final, que não foi só a parte da gamificação, né? Sim. Da metrificação, do quanto você teve de consistência. E eu noto que é algo que não era tão simples, né? Parece simples, né? Mas requer justamente o que você falou, disciplina. Todos os dias, um vídeo, toda semana um livro, mais a parte bíblica, mais as tarefas, mais conexão, mais live, mentoria, várias... Como é que você colocou isso em prática? Foi mentalidade? Foi conexão com Deus? Ao que você atribui essa disciplina que você adquiriu? Eu confesso para você assim que eu fui surpreendido, mas tem coisas assim que a gente vive na nossa vida que é único, né? Aquele dia ali no Goiânia Arena para mim foi um dia memorável. Eu tô colhendo muita coisa, eu tô
Só do que aconteceu naquele dia. Do que aconteceu naquele dia. Desde janeiro até agora, estou, bem dizer, todos os meses palestrando, indo em podcast, contando a minha história. Como que eu consegui? Porque foram 16 mil alunos, mais ou menos. E você ser considerado o melhor aluno. E eu, um cara que reprovei já na segunda série, parei de estudar no primeiro colegial, terminei a escola no supletivo e acabei fazendo o Enem, aí eliminei. Eu fui surpreendido. Só que realmente, como eu falei para você nos bastidores, tudo que o Pablo falou ali, eu vivi. Você tá entendendo? Eu conectei com muita gente. Eu conectei com pessoas do ecossistema do Pablo até chegar nele. Né? E algumas pessoas não sabem, mas antes desse lance do Goiânia Arena, numa live, num 459, não sei se recorda desse dia, ele chamou algumas pessoas no 459. E nesse 459, ele me chamou e perguntou se eu dava conta de montar um estúdio. Porque quando eu abri minha webcam, que eu apareci na live no 459, minha bateria fica atrás de mim. Ah, por isso que ele fez. E aí ele pegou e me chamou lá. Eu possa ser que por conta dessa conexão, a gente foi considerado o melhor aluno. Mas realmente, tudo que o Pablo falou lá, eu fiz, cara. Porque na verdade, esse lance de conexão e network eu já faço. Eu fui candidato a vereador na minha cidade. Ah, então você já tinha desenvolvido essa arte de Eu faço parte conectar. de uma comunidade há 15 anos, que é a Igreja Evangélica Bola de Neve. Eu fiz a mudança do meu pastor, que inclusive acabou de mudar agora. Eu também estou na transição, né? Eu estou mais aqui em Alphaville do que na minha cidade em Registro, São Paulo. E foi muita disciplina mesmo. Acordar todo dia 4h30, você participar ali de um 459 ou de um L4 e tomar ação. E isso transforma a vida de qualquer pessoa, cara, né, cara? Eu Só nunca o fato, li como tanto você falou, livro, cara. Mesmo que você não lesse, mesmo que você não participasse, só o fato de você falar assim, todo dia eu vou acordar nesse horário. Sim. E realmente acordar, despertar, né? Eu comecei a me desafiar, cara. Eu tinha, quando eu entrei meus 18, um pouco antes, eu tinha um desejo de ser um oficial do Exército Brasileiro. Que legal! Eu tinha esse desejo de encarar esse desafio como um patriota e coisa e tal. Só que eu lembro que quando eu me aconselhei com um líder espiritual, ele falou assim, cara, de cada 10, 7 sai da caminhada com Deus e tal, lá tem muita coisa ruim também, não sei o quê, em todo segmento, né? Mas ali eu tive como uma verdade para mim. E então eu sempre gostei de desafio, a bateria me trouxe isso, disciplina, desafio, prática de grupo, o lance da mentalidade, né, que é o nosso foco aqui. O lance da mente. Poxa, quando você começa a ler um livro, cara, você se aproxima do autor. Eu comecei a ler aqueles livros. Eu adotei até um lance que eu coloco o audiobook e coloco o PDF do livro numa tela. Eu dou uma acelerada. Eu sempre ouço o audiobook em 2x. Tem gente que fala assim, ele é doido. Não, mas você acostuma. Na bateria, teu cérebro acostuma o metrônomo tem 60 batimentos por minuto, BPM, né? Tem 40, você consegue diminuir lá e fica mais... Mas tem 240, 140 música, então a bateria tem isso. E para mim... Você já tinha isso também, já tá acostumado a acelerar. Exatamente, a bateria tem isso. E aí eu desenvolvi isso, então dá exatamente 1 hora de audiobook junto com o PDF, foram 100 páginas. Então foi algumas técnicas que eu fui desenvolvendo aí. E na parte da manhã, por ter essa liberdade de ser empreendedor, né? Porque eu tenho... várias pessoas falam assim, puxa, eu sou CLT, não consigo. Porque realmente é muita tarefa. Você fazer tarefa. Um livro por semana. A média do brasileiro é 2 por ano, Fabrício. Sim, com certeza. E aí, do Goiânia Arena, eu lancei meu livro em novembro do ano passado. Eu fui aprovado nos 300. Eu botei pressão, cara. Eu peguei de janeiro a dezembro. Eu falei, quando chegar em dezembro... eu vou olhar para trás e eu vou me assustar. E realmente... mas o que você falou é bem real. Não é simplesmente você ter a disciplina para ler o livro da forma comum como você lia antes. Sim. Mas é você se desafiar a aprender uma nova forma de ler o livro em muito menos tempo. Isso foca. É comprovado que quando você... Se eu falo no podcast, então, a pessoa fala, pô, mano, esse cara tá lento. Agora você vê... tem gente que vai falar, a frequência desse cara não é frequência, são técnicas, cara. Se você falar no podcast, o cara vai falar, mano, eu mudei. Sim, quando agora eu falo para as pessoas, por exemplo... Daqui a pouco você já tem um quebra, tem tudo. Quando eu falo para as pessoas da mente blindada do aviador, a mentalidade blindada do aviador surgiu justamente de eu voar muito alto e muito rápido. Aí você fala assim,
Mas é fácil fazer isso? É fácil, mas requer disciplina, consistência, constância, Sim. você aprender que não vai ser de primeira Sim. e que você tem que implementar novos hábitos, novas ferramentas, como você Puxa. falou, e novas maneiras de fazer o que você fazia antes. Sim. Então, não é difícil. Eu também comecei voando avião que voava a 100 nós, depois avião a 150 nós, até que eu estava voando nesse avião que voava 1.111 km por hora, Uau. que é o Gulfstream G650. Antes eu voava baixinho, passei a voar a 51 mil pés. Então, é outro nível de processamento. Sim. Aí você não foi, pelo menos até então, piloto de avião, mas o fato de você pegar essa mente blindada do aviador, você acelerou a tua mente para fazer coisas de forma parecida. Com Por que certeza. eu vou ouvir em uma vez se eu posso ouvir em 2 vezes mais rápido? Por que eu vou bater Não, só e aí em... vem a remissão de tempo, né? Com Você certeza. remia o tempo, trazendo pro pior ano. Eu não gostava de correr, só que aí eu sempre falo, o verdadeiro 10 em 1 ou do programa Piorando aí, como você queira dizer, ele teve transformação no corpo, na alma, no espírito e na mentalidade. Se o cara teve transformação em todas essas áreas, ele realmente... Aí vem, né? Bom network, transbordo, porque eu sempre falo que quem transborda valida o conteúdo. Com certeza. Com Você tem certeza. falado de assuntos de aviação que eu nunca ouvi. E isso, cara, é validar um conteúdo que para você, cara, já faz parte da sua história, faz parte da sua jornada de vida. Com certeza. Você tá entendendo? E quando você transborda, e eu fui fazendo muito isso. Eu fiz os grupos de transbordo, eu ia colocando os insights. Eu tenho um lance, vai lendo o livro. Eu achei alguma coisa legal. Opa, essa frase, pauso o áudio, volto, gravo a frase ali e eu posto na rede social. Daqui um isso eu não ano, estava fazendo, mas eu estava salvando. daqui um ano, o próprio Instagram ou o próprio Facebook vai me lembrar daquele insight daquele livro. Isso é verdade. E isso na minha mente Isso vai é ser um verdade. dínamo. Você tá entendendo? Aí vem o correr, eu não corria. Eu comecei a correr hoje 5 km, meia hora, 1 hora, 10 km. E até o final do ano eu vou me desafiar. E porque o programa Piorando, ele traz isso. Ou o cara fala assim, mano, eu tenho que fazer. Só que você perguntar para ele, você leu todos os livros? Não, mas eu não fiquei lamentando. Sabe? Totalmente. Ai, que eu tô cheio de tarefa. Mas isso... Ai, que eu tô sem tempo. Não. Ficou aquele livro para trás? Tchau. Próximo. Mas isso também é um eu fiz isso. aprendizado. Você tá entendendo? Tipo assim, eu teve livros que eu deixei para trás porque eu tinha alguma outra coisa e falei, cara, agora não faz mais Mas sentido. tem gente que parou. Tem gente que fala, parei porque eu não tô conseguindo acompanhar. Não é que eu tô conseguindo acompanhar. Bora, vai pra frente. E teve livros que eu já tinha lido ou livros que eu intencionalmente falei. Eu falei, cara, esse livro aqui em específico eu vou deixar ele porque eu vou fazer uma outra coisa. Tranquilo. E é o Mas priorizar você parou. o que Você não vou... parou. Teve muita gente que parou e eu vou chegar num ponto aqui, ó. Todo mundo vinha falar pra mim, como que você tá fazendo Piorando? Eu vejo que você tá bem ativo, você comenta, não sei o quê, papapá. Cara, eu tô focado só no Pablo. E eu tô focado só nesse programa. Porque eu desconheço um programa e eu nunca tinha participado. O programa é muito só que completo. Então, muito completo. é muito completo. Aí eu vinha conversar com pessoas. Mas é que eu tô fazendo fulano de tal, que eu tô com fulano de tal, a mentoria tal. O cara tá colecionando coisas e não tá colocando nada em prática. Sim. A gente tá vendo muito coisa. isso, né? Sim, com nos nossos certeza. dias, né? Muita informação, mas quem tá se destacando? Quem coloca em prática, quem realmente tá decolando, pega a aeronave, vou ter minha experiência. Não, agora eu vou começar a falar, agora eu vou fazer live. Eu fiz live para uma pessoa, mas cheguei já a fazer live para 100. Mas você falou do decolar. Você Quando tá eu entendendo? criei o programa Decole, foi justamente por causa disso. Porque a maioria das pessoas vai lá, pega o avião, dá uma banda, tal, entra na pista, até passa na pista. Aí, ó. Às vezes até corre na pista. Mas daí no meio da corrida de decolagem fala assim, não, agora eu vou abortar. Vou rejeitar. Não. Acho que eu não vou decolar, eu ainda não estou pronto, tal. Pega o avião, volta, pega o balde, limpa, passa um pneu pretinho, bota de volta no lugar. A pessoa tem o avião, ela tem condições, ela tem o combustível, ela tem o tempo, mas ela não tem a coragem de sair do chão. Não, eu fui colocando em prática, né? À toa que em novembro eu lancei meu livro, aí eu lancei um movimento que eu percebi assim, eu falei, poxa, Pablo não é lançador de curso, esse cara cria um movimento que fazem as pessoas se apropriar disso e falar assim, eu sou o Piorando. Mas não só como uma modinha, porque você começa... Eu conecto com caras aí que lançaram um livro também. Você, podcast, você tá entendendo? Foi colocando em prática, foi trabalhando a mentalidade e colocando em prática e transbordando isso, não tem como. E como foi tá para entendendo? você essa cereja do bolo? De você estar lá no chamado,
no Goiânia Arena cara. e recebeu o presente que você recebeu. E eu fiquei sabendo que mesmo o pessoal da organização não esperava aquilo. Não foi esperava. algo. Nem o pessoal da talvez equipe, você ele nem falou. tivesse lá para receber, né? Ó, e deixa eu te falar que eu não ia para lá. Eu não ia, eu coloquei na minha cabeça que eu não iria pro Goiânia Arena, porque eu vinha viajando já e participando de eventos por conta do lance do estúdio, que eu fui parar na casa do Pablo, o pessoal se ligou que eu me conectei com ele e tal, né? E cai entre nós quantas pessoas que já entraram na sua casa. Você Sim, conta no com dedo, certeza, não é conta qualquer no um. dedo. Você tá entendendo? E eu fui parar na casa dele 2 vezes. E só que antes disso, ele já tinha feito a leitura da minha pessoa. Eu já tinha sido staff lá no Encontro do Piorano, lá no resort, na pandemia. Participei de vários eventos, sempre muito presentista nas lives. Até teve gente, mas você comenta demais, cara, tá fazendo um espanto, não sei o que. Claro Cara, não que tô não, preocupado cara. com isso, irmão. Não. Eu tô conquistando o meu espaço, eu tô criando a minha oportunidade. Tem gente que fica esperando a oportunidade. Eu não, cara. Eu criei as minhas oportunidades e continuo. Para mim aqui, é uma oportunidade que você tá me dando de poder falar a minha história. De falar o bastidor da Não, minha e é vida. o que eu acredito Você tá que vai entendendo? transformar a vida de outras pessoas. Só que se a pessoa entrar para dentro desse voo aqui com a gente, ela também vai falar, eu vou começar a fazer então também. Vou começar a fazer um podcast, vou começar a transbordar. E o Pablo é um cara que incentiva muito, cara. Aquele dia no Goiânia Arena, para mim foi um memorial, foi um dia memorável, porque eu não iria, e olha só, aí entra um contexto espiritual que é muito forte na minha vida. Eu, em pensamento, eu orei. Numa das últimas mentorias do Pablo, eu falei assim com Deus, assim, eu falei assim, Deus, se o Pablo me intimar na live, eu vou pro Goiânia Arena. Caso contrário, eu não vou. Porque eu tô viajando muito, deixar a família, deixar a esposa, filhos, e eu quero estar em casa. Bem na virada quase, né? Dia 29 de dezembro de 2021. Sim, sem E dúvida. aí na live, o que o Pablo faz? Ô, John Rick, eu não vi você comentar que você vai estar no Goiânia Arena. Primeira confirmação. Segunda, um colega meu falou, John, você tá sem carro, você falou dos lances da sua família, um colega que caminha junto, né? Ele falou assim, cara, eu empresto o carro para você se você quiser ir lá pro Goiânia Arena. Terceira, nos bastidores, sabe quando você grava o bastidor aqui, igual o seu filho grava o bastidor assim para o Reels, para o Stories? No Stories ele falou, no Stories do Pablo, eu tô dizendo, tô vendo o John Rick, aluno que foi muito transformado pelo programa. Quarta. Quinta, minha esposa falou, amor, você tem que ir lá no Goiânia Arena, né? Você tem que ir nesse evento do Piorano. Vai que você ganha o Rolex. Ela que falou. Você vai ganhar esse Rolex aí, que ele comentou do Rolex. Ah, ele chegou a comentar. Chegou a eu comentar. Não tinha visto. Chegou a Não tinha comentar visto nas ele comentando. mentorias e tal. Só que não, já no final. Eu tenho a certeza que se tivesse falado isso no começo, poderia ser outro resultado. Inclusive, naquele dia, ele até comentou do Oséias, né? O Oséias 10 em 1. Sim, com sempre certeza. Eu cheguei a presentista. conhecer ele também. Reconheceu, né? É engraçado que E ele todo mundo que comentou estava lá. super ativo. O outro cara O aqui, Sullivan também era um cara que eu também conheci. Sullivan ele Pacheco, depois. lá do Rio. Olha, você, tá vendo? o Sullivan, o Keila Oséias e tinha Cordeiro, mais... tem toda uma galera. Toda uma galera que estava Sempre sempre no peso. sempre comentando, sempre rolando ali. E eu sempre auxiliando até mesmo, né? Porque quando o Pablo falava algum versículo, eu ia lá no Google, já pegava o versículo e jogava para ele. E servindo ele, trabalhando junto. E isso também fez com que eu focasse mais no conteúdo, na mensagem que ele estava entregando. Você que está ouvindo aí, quando você interage com o cara que tá ali na Você live... percebe que você está interessado, meu, que você está participando. Isso faz com que eu consiga... Por exemplo, se você fala uma frase que me chamou a atenção, deviação, tal, técnica, eu vou lá e comento. Você olha, eu extraí o conteúdo e você validou o conteúdo, você que está entregando. Com certeza. E eu fui fazendo isso, entendeu? Ali no Goiânia Arena, para mim, foi um negócio muito louco. Foram 17 horas de carro para chegar lá, queria cara. que você... 17 horas? 17 horas, a gente foi de carro. Porque você saiu de registro de ainda. registro, Caramba, cara. teve mais o tempo de registro. E aí, naquele dia, a gente foi dormir, era 1h da manhã do dia anterior. Chegamos às 5 horas. Eu fui staff naquele dia. Sim, eu lembro. Eu escalei. Lembro que eu mandei mensagem para você? Acho que você nem lembra. Você mandou? Você estava cuidando ou da pintura ou de alguma limpeza do chão, alguma coisa que estava tendo que fazer. Que depois que eu fui saber que teve que reformar todo Ai, que doideira. o estádio, daí eu mandei alguma coisa, eu falei, pô, John Rick, você tá aí até, Sim. tá, não sei o que. Ele falou, não, tô coordenando isso, aquilo. Daí que eu fui saber que você tava como staff. Sim, então. Até então Eu acabei ficando na entrada lá. Aquele dia foi muito memorável, porque
Aquele dia eu não imaginava nada disso, eu dei o meu melhor lá. Eu fiquei impactado com como que, com tanta maestria, o Pablo, em curto tempo, conseguiu organizar um evento daquele porte. Tinham 16 mil pessoas presencialmente lá e mais de 50 mil pessoas online. O evento... E o que ele falou para você no dia? Que eu não lembro exatamente. Você conseguiu para ver o que mais tocou em você do que ele falou? Ele me falou um negócio que ele falou assim, olha para esse Rolex aqui, e só que lembra de uma coisa, se você parar, lembra o tanto de pessoas que você vai deixar de acionar. Caramba. Porque o Rolex, se ele não tiver no braço, ele para. Se ele não tiver movimento, ele para. Ele para, ele literalmente teve uma situação que eu tirei ele do braço, né? Porque eu não ficava andando com o Rolex dentro de casa, né? Um relógio de 100 mil reais. Sim, sem dúvida. Né? Até por cuidado, né? E teve um dia que eu peguei o Rolex, vi ele tudo desconfigurado, eu lembrei assim, eu não posso parar, eu tenho que continuar transbordando, eu tenho que continuar entregando a mensagem. Isso aí foi uma das coisas que mais me marcou, você tá entendendo? E o que ele falou ali, eu vivi isso na prática, tenho vivido. Eu estou indo para o 4º evento em Alphaville, que é um movimento que eu criei. Isso que eu ia te perguntar, justamente, eu queria que você falasse sobre o movimento que você criou e já está justamente tocando muitas pessoas. Então, eu criei um movimento chamado Bora Viver, Bora Vencer. Isso é muito louco, porque aí eu entro num ponto, a experiência de caminho. E se eu perguntar para você que está fazendo os podcasts, que você imaginava escutar tantas histórias, tantos insights, tantos aprendizados aqui? Você, não, eu já sei tudo. Cara, experiência de caminho. O que eu aprendi justamente por cada podcast é um voo novo. E eu venho aprendendo com as pessoas. Para você ter uma ideia, o nome do Bora Viver, Bora Vencer, que é BVBV, foi um colega que me deu. Ele falou, cara, eu quero fazer uma live contigo. E detalhe, lá atrás eu criei um Instagram, Vai Cuidar da Sua Vida 459. O Pablo fala muito isso, né? Vai cuidar da sua vida, né? Eu fiz um Instagram, Vai Cuidar da Sua Vida 459, por conta do 459. L4, 459 foi uma das viradas para mim. Trazendo para o pior ano, eu me conectei com muitas pessoas e fui transbordando esse conteúdo. Um colega pegou e falou assim, cara, por que você não cria um grupo VIP? BVBV, você sempre fala Bora Viver, Bora Vencer. Que eu falo isso há quase 10 anos já. Bora viver, bora vencer. Mas você vê como a gente precisa de pessoas, tem tanta coisa que a gente não Aí eu percebe falei, a pessoa. BV, mano, não, mas parece negócio financeira, BV financeira. Eu já vi BV financeira, BV. Aí pegou, BV, bora viver, bora vencer. Falei, beleza, vou fazer. Aí eu fiz um lançamento, olha que doideira, ó a técnica aí, ó. Você transborda conteúdo. Quando eu lancei o grupo VIP, que era pagando R$ 9,90 por mês e R$ 97 anual, quase 100 pessoas compraram. Não, John, quero estar conectado. Se o gratuito já é legal, né? Que você sempre transborda. E eu falei, poxa, legal, validei a ideia. Aí agora mudou, né? Olha só, a experiência de caminho. O pessoal escolheu o nome. O pessoal falou assim, John, eu já vejo a gente em Alphaville, num encontro. Até então... Só se conhecia online, igual eu e você aqui. Cara, mas o Café com o Comandante surgiu assim também. 90%, eu fazia stories. Olha só que doideira. 90% das pessoas no encontro aqui no primeiro evento, eu conheci no evento, cara. Igual presencialmente. O Café com o Comandante também. Eu não conheço ninguém das pessoas pessoalmente. Você tá entendendo? Olha, aí eu fazia 4 stories, que era o limite que dava. Eu acordava de manhã e falava, vou me comprometer a fazer. E aí é o que tá o comprometimento e disciplina. Todos os dias eu fazia isso. Chegava lá e falava, pessoal, tô aqui e tal, não sei o quê, dava o limite dos 4 stories, eu parava, era 1 minuto. Aí as pessoas começaram a mandar mensagem. Cara, Café com o Comandante é a melhor massa. O tempo que você toma o teu café, você já deixou claro que você fica ali, toma o teu café e tal. Por que você não faz uma live? Eu falei, live, cara? Como é que fazer live experiência todo de caminho, dia? Olha, tá vendo? Aí os caras, não, faz, roda, hein? Daí eu falei, vou me comprometer, então vou fazer por 1 mês, vou fazer 1 mês. Cara, depois que você entra no negócio, que ele entra no sangue, chegava no sábado e domingo, eu comecei a falar, cara, porque eu falei, vou fazer só durante a semana. Eu falei, cara, agora é eu que tô sentindo falta desse negócio. Aí chega segunda-feira, eu falo, gente, já tá sentindo falta de vocês. É o que você falou. É a experiência de caminho. Aí eu fiz o primeiro evento, eu lembro que veio a Dani dos Estados Unidos, a Leila Guerreiro, claro. A Leila Guerreiro de Portugal estava aí. Que eles vieram pro Método IP, eles já, não, a gente vai armar e vamos estar junto no evento. Eu falei, nossa, que doideira, meu. Então, assim, já fica um insight também pra galera que tá ouvindo. Você que tá falando que, eu não consigo, como que eu vou fazer? Cara, você já tem um celular, você já tem uma internet aí na sua casa.
Começa a fazer e no caminho você vai ver o que vai dar. Então, assim, o Bora Viver, Bora Vencer se tornou um movimento, que se tornou um evento, que a gente está indo para o 4º evento. Nesse evento eu faço uma pegada de encontro. No primeiro evento foi pegada de encontro. Eu lancei o meu livro, eu validei o movimento. Caramba. Nos outros eventos, teve o segundo evento, eu trouxe um DJ amigo, o DJ Andy, um cara que viajou 15 países, conheci no movimento também, aluno do Piorano, falou, não, tô junto e tal. Eu falei, cara, não tenho cachê, mano, você vai chegar junto no transbordo aí e tal. Respeito pra caramba a profissão de música, até porque sou músico, sei quanto que é investido, né? Ele falou, não, tô junto, vou levar minhas picapes, vamos fazer uma sonzeira. Eu trouxe a minha bateria aqui em Alphaville, naquela cobertura no Comfort ali, sempre tem evento ali. Sim, você falou, eu lembro o dia que teve lá, acompanhei, depois vocês foram pro... Depois a gente fez vocês no foram... MB Cowork. Não, eu digo, teve o... Depois vocês fizeram meio que, eu não me lembro se era um happy hour, um almoço, alguma coisa, que eu vi umas fotos de vocês lá no encontro. Sim, então, aí eu coloquei, no evento, eu coloco pegada de encontro, network, conexão de empresários, rola pitch de negócio. Você tá entendendo? Top. E aí, cada evento é uma história diferente, novas pessoas, e aí sempre dando negócio, cada um vendendo o seu trabalho, cada um crescendo junto. E é o que faz o verdadeiro network é o relacionamento, né? Quanto mais eu me relaciono, né? Tô fazendo alguns paralelos aqui, mas o evento Bora Viver, Bora Vencer, ele se partiu do movimento, mas começou lá com o transbordo, e aí no caminho eu fui acessando, e tô acessando, né? Porque o meu livro virou uma palestra. É muito louco. É o que faz total diferença. John, louco. A gente podia ficar horas falando aqui, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de finalização sobre essa questão da mentalidade para quem está acompanhando a gente. Tem algo que marca a minha vida, até por conta desse contexto espiritual, que eu faço questão, porque a gente é fruto de coisas que Deus já viu. Eu tenho acessado aquilo que Ele já viu. Mas em nenhum momento eu me vitimizei, a começar lá da minha família, que a gente começou falando da minha história, até agora. Trazendo para a mentalidade, eu até falei ontem isso numa live. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, transformação, renovação da sua mentalidade. Que é nos bastidores a gente conversando ali. Se eu, como baterista, ficar na minha caixinha de música, o meu network só vai ser músico. Só música, só bateria. Meu mundo vai ser tipo o fantástico mundo de Bob, só da bateria. Só que quando eu me permito, e aí eu sempre falo uma coisa, que quem se define, ele limita o que Deus tem para ele. Porque a palavra fala que Jesus era experimentado no trabalho. Bobo quem acha que Jesus era só carpinteiro. Jesus era o cara da mentalidade, Jesus era a própria sabedoria, Jesus era o cara da gestão, do network. Nós somos fruto de conexão e network. Com certeza. Deus Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de família. Bobo quem acha que Jesus era aquele carpinteiro, aquele cara que morreu na cruz lá. Não. Você tá entendendo? É muito mais profundo então do que isso. Tem muita coisa pra gente falar em relação à mentalidade, mas se permita, cara. Não se defina, eu sou baterista. Eu não estaria aqui. Mas a partir do momento que eu falei assim, não, eu quero ser um baterista empreendedor, por que não escrever um livro? Eu confesso pra você que nem saber escrever direito eu sabia. Mas eu me permiti, eu falei, tem técnicas. Eu falei, sim, eu consigo estruturar. Poxa, eu tenho conteúdo, todo mundo tem conteúdo. E aí, cada uma das pessoas que estão aqui, com certeza também. Bom, é isso. Conversei com John Ricky, esse cara fantástico, maravilhoso, que está aqui nos prestigiando, nos brindando com todas essas informações. Mais uma vez, validando a questão da mentalidade. E esse foi mais um Decolecast com Fabrício Moresco, dando voz à mensagem para que você decole.